Muy buenos días a todos los que están reunidos Muito bom dia a todos que estão en reunidos esta ocasión nesta ocasião de hoy domingo de hoje, domingo, 2 de febrero 2 de fevereiro deste año deste ano 2025. 2025. Pueden tomar asiento si están. Podem sentar se estão em pé. Nos dice Nos en el diz mensaje de Jesucristo revelado na mensagem Jesus Cristo revelado que foi pregado em 27 de março de 1985. Aí estava por concluir uma geração de 1946. E vejo até onde Deus tinha aberto o quadro ao irmão William, como nesse tempo ainda não tinha sido aberto completamente a ele o que seria o sétimo selo se realizando no meio do povo de Deus, em uma nova era e em uma nova dispensação, porque ele nesse tempo, nas mensagens, pregava e os crentes viam que em suas mensagens se falava que se estava vivendo na dispensação do reino e que se estava vivendo na era da pedra angular. Mas quando vemos mais adiante, já o final do seu ministério e tudo que ele nos falou depois, então ele falou claramente que se estava vivendo na dispensação da graça. Tudo isso que estava acontecendo nesse tempo era a revelação do que seria esse ministério do sétimo selo no meio da sua igreja em uma nova era e em uma nova dispensação. E agora quando a pessoa vê tudo isso e os escolhidos veem que o que foi trazido pelo reverendo William Branham, que foi trazido pelo nosso irmão William, foi a base, o fundamento do que Deus está realizando hoje. E ver que quando Deus termina um trabalho como o mensageiro e Deus o leva, até aí chegou essa obra que o Espírito Santo esteve realizando por meio desse mensageiro. E depois levanta outro mensageiro para continuar a obra. Deus não se detém. Agora vejam nesta mensagem, Jesus Cristo revelado, ele nos diz aí, ele dará a conhecer esse grande mistério ao mostrar que ele realizará essa obra como leão da tribo de Judá para reclamar os direitos, reivindicar os direitos que correspondem a ele e a todos os filhos de Deus. Ele o fará neste tempo final. Quando concluir, quando terminar a brecha de meia hora de silêncio no céu, vejam, esse tempo onde é a obra do leão da tribo de Judá corresponde a meia hora de silêncio. Não há dispensação da graça. E ele, em 2009, onde é que diz? Consiga o lugar onde ele diz. Porque vejam aqui, ele diz que essa obra se realizaria como leão da tribo de Judá para reclamar os direitos, porque a obra do leão da tribo de Judá vem para realizar a obra de reclamação. E ele diz, isso fará neste tempo final, quando concluir, quando terminar a meia hora no céu, a meia hora de silêncio no céu. E depois disso estaremos cheios de alegria e felicidade à casa do nosso Pai. Ou seja, quando terminar essa meia hora. E em 2009, ele na mensagem intitulada Sendo Abençoados com o Cumprimento da meia hora de silêncio que foi pregado em 11 de outubro de 2009, ou seja, vejam, aqui está em 85 e nessas mensagens até ainda na década de 90, ainda se falava e se via como que se estava vivendo aí na dispensação do reino e na meia hora de silêncio. E estamos vendo como está se realizando tudo na meia hora de silêncio. E muitas mensagens falavam assim. Mas vejam, já em 2009, já aí tinha que falar
um pouquinho mais claro e vem e diz nessa mensagem: ainda esse silêncio no céu não ocorreu, mas vai ocorrer. Ou seja, vejam, se não ocorreu esse silêncio no céu, então isso que ele está dizendo aqui em 85 não tinha ocorrido. Diz, mas vai ocorrer. Primeiro tem que se cumprir o conteúdo do sétimo selo e depois se abre no céu e se dá a conhecer a história do sétimo selo, como acontece com os outros selos. E então se dá a conhecer a história no céu aos anjos e a todos os crentes em Cristo que estão no céu, porque partiram da terra, morreram e estão no paraíso na sexta dimensão. Ou seja, que Apocalipse 8, quando é aberto, esse sétimo selo, ocorre essa meia hora de silêncio na terra, o conteúdo, e no céu, esse silêncio, para que ninguém faça imitação. Porque ele nos disse que imitariam a segunda vinda do Senhor. Se o diabo dissesse algo, ou seja, corrijo, se Deus dissesse algo e o diabo escutasse isso, algum movimento, vejam que ele diz, não havia nenhum movimento, nenhuma atividade no céu, porque se chega a ter algum movimento e o diabo podia olhar o que era, então podia imitar alguma das coisas que o sétimo selo realizaria na terra, em seu cumprimento. Agora continua dizendo, ele disse, vou, pois, preparar lugar para morada para vós. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Ele promete vir, ele promete estar revelado nestes dias finais. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, porque somos o corpo místico do Senhor. Vos tomarei para mim mesmo, porque ele é a cabeça desse corpo. Vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Tudo isso ele faz neste tempo final. Tudo isso acontecerá quando virmos Jesus Cristo revelado. Ele estará revelado aqui na terra por meia hora. Vem, ele estará revelado aqui na terra por meia hora, mas ele realizará esse trabalho. Se ele estará revelado, ou seja, o Senhor em sua vinda por meia hora, e ele diz em 2009, não ocorreu a meia hora de silêncio, pois então ele não estava se revelando à sua igreja noiva, a sua noiva não estava se revelando, ele como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Se isso não tinha ocorrido em 2009, então, e ele se foi em 2019 e não realizou essa obra de reclamação, onde ia dar a fé de rapto aos escolhidos, pois então tem que ter um instrumento na terra, no meio da sua igreja, para cumprir a obra que ele ia realizar nessa meia hora de silêncio, que é a obra do leão da tribo de Judá. Ele estará revelado aqui na terra por meia hora, mas ele realizará esse trabalho. O que acontecerá depois dessa meia hora? Pois não pode acontecer outra coisa a não ser a coisa que ele tem em seu programa para realizar. Ou seja, que a meia hora são uns 20 anos com 10 meses, mas vejam, ele diz que é quase meia hora. Pode ser 15 minutos, 20 minutos, diz quase meia hora, que não chega a meia hora. A pessoa arredonda aí em meia hora, mas recordem que os dias onde Stalin, Mussolini e Hitler, por pouco extermina o povo hebreu, eles, por pouco, são eliminados, mas diz que por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados, ou seja, isso se cumpriu ali no tempo do Holocausto. Agora vejam como isso, e isso foi ao povo hebreu.
Agora, la iglesia novia, para a igreja noiva, que si Dios también e se Deus também acorta abrevia el tiempo o tempo, y por causa de los escogidos de la e novia, por causa dos escolhidos da noiva, acorta ese tiempo que él dice abrevia casi esse media tempo hora, que ele diz quase meia hora, ahí abre una ventana aí grande, abre uma porque no janela pone un grande, tiempo porque en não coloca um específico tempo em como lo específico, coloca como coloca el tiempo de la no apertura de Jacob, tempo do aperto de Jacó, que es la última parte de la que semana é a número última 70 de la parte da profecía de semana Daniel. número 70 3 da años y profecia medio. de Daniel, 3 anos e meio. O sea, Ou es un seja, término ya fijo. é Aí um não diz termo quase. já fixo. Aí não diz quase. Ahora, media Agora, hora, dice casi media hora. agora Aí nos diz dá quase margem meia hora. Aí nos dá uma margem e pedimos a Deus que e pedimos a esse Deus margem seja a nosso que essa favor margem seja a nosso e que por favor causa de los e que escogidos se por acorte causa esse dos tempo, escolhidos se abrevie esse el tempo, cual o ele qual está llevando a cabo ele está essa realizando essa de obra de obra reclamação dentro de la media hora de silencio. dentro da meia hora de silêncio. Sigue diciendo, Continua dizendo, pero mas aquí en este otro mensaje, aqui nessa outra mensagem, los gemelos de Dios, os gêmeos de Deus, ¿qué año fue? que ano foi? Vamos a ver en qué año fue este Vamos ver em que ano foi essa mensagem deste mensaje. El 16 de marzo de 16 1986. de março de 1986. Veja, aí nos disse um pouquinho Ahí mais. nos habla, dice, ese Aí es nos el fala, motivo de diz, la media hora de esse é o silencio, motivo da meia hora de para silêncio, que el programa para de Dios que no o sea programa interrumpido de Deus não seja por ese interrompido lapso de tiempo por de esse período de 25 tempo de años. 20 e poucos Ahí anos. está poniendo 20 y pico Aí de está años porque colocando es 20 e poucos anos, porque é alrededor de ao redor de 20 años 20 y anos 10 meses, e 10 20 meses, y pico de años, 20 e poucos que anos, equivale a la media hora que de silencio, equivale a meia hora para de que no silêncio, haya imitaciones para que não haja y imitações para que cualquiera e que para quiera imitar que qualquer que quiser pueda imitar sacar una não imitación possa perfecta. tirar uma imitação O sea que perfeita. lo que pueden hacer Ou es seja, que o que pues, podem fazer é, mirar lo pois, que está haciendo en la visita de la olhar o carpa que está fazendo na visão da y carpa ponle e que alguno se ponga a leer coloque algún que alguém extracto se también coloque a ler algum extrato y também ponle que pongan a e decir coloque también, que se conéctese coloque a dizer conmigo também aquí, se acá donde conectem estoy, comigo aqui onde y vamos a estou transmitir aquí, e vamos allá, transmitir porque aqui, eso es lo vamos que está haciendo transmitir el lá, séptimo porque isso é sello. o que o sétimo Por selo lo está tanto, fazendo. estarían imitando algunas Portanto, cositas, estaria imitando pero no algumas pueden coisinhas, imitar el mas não efecto pode imitar o de efeito lo que esos ministerios do que esses que el Espíritu Santo ministérios está operando, que o Espírito hacen en Santo los está escogidos, operando que es faz nos darle la fe de escolhidos, rapto. que é dar a fé de Y no rapto. tienen esos ministerios E tampoco. não tem ¿Ve? esses Eso ministérios no lo também, pueden vem? imitar. E isso não podem Pueden imitar. imitar las cosas que ven Podem así a imitar simple as vista. coisas que vêm assim a E olho nu, a aí é que simples os vista, e escolhidos aí é que os identificam escolhidos a los identificam imitadores. Tan os sencillo imitadores. como es. Tão simples assim. Para que não haja imitações, Para que não haja imitações e para que qualquer que queira imitar não possa tirar, fazer uma imitação perfeita, porque diz que os falsos ungidos, falsos cristos enganarão, se fosse possível, até os escolhidos. Porque, fazendo isso, pois se este também faz e este tem mais tempo na mensagem que este outro, ou este conhece mais as escrituras do que ele, mas vejam, não podem realizar uma imitação perfeita, porque nem é o mensageiro dessa era, nem tem os ministérios, nem a obra que o Espírito Santo estaria realizando neste tempo. E imitar Moisés naquele tempo era morte. E neste tempo final é assim também. E estariam imitando um mensageiro dispensacional. Tremendo problemão se meteram os imitadores. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, que acontecerá depois dessa meia hora, pois não pode acontecer outra coisa a não ser as coisas que ele tem em seu programa para realizar. Mas, enquanto isso, se estará proclamando na terra o dia de vingança do nosso Deus, mostrando o porquê vem esse juízo divino apocalíptico para todas as nações, para as nações gentias, para o reino gentil, pois, assim como ele leu e proclamou em sua primeira vinda o ano da boa vontade, o ano aceitável do Senhor, naquele tempo da brecha, assim estará proclamando em sua manifestação, em sua revelação, o dia de vingança do nosso Deus. E depois vem o juízo,
porque Deus não traz o homem a juízo sem antes avisá-lo. Isso diz na mensagem. A advertência depois do juízo aí nos fala, em alguns lugares, há alguns escritos aí, nessa mensagem. Então continua dizendo, em meia hora será feito o aviso. Vejam, neste tempo, onde a meia hora está sendo realizada, que é dado o aviso, está sendo dado o aviso desses juízos divinos, porque Deus alerta primeiro a raça humana, a advertência depois do juízo. É o tema. Mas depois, em um curto período de tempo, virão juízos divinos, ou seja, depois que se cumprir essa obra de reclamação, vem os 3 anos e meio da grande tribulação, virão os juízos divinos, virá todo esse juízo, toda essa sentença sobre a terra. Mas não temos que ter nenhum temor, pois ele disse, não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Por isso o Senhor disse, muitos dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo no reino do seu Pai, com poder e grande glória, com poder e glória, vindo com seus anjos. Os que virem a materialização e cumprimento dessa promessa, estarão vendo Jesus Cristo revelado nestes dias finais, revelado em carne humana, vindo em seu reino, vindo com seus anjos. Agora veja, os que virem a materialização e o cumprimento dessa promessa. Isso de um escrito que o nosso irmão William deixou em um estudo. Ele escreveu, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da Carpa Catedral. Assim será, porque já foi na visão, já foi no mundo invisível e tem que se materializar, ou seja, a materialização dessa visão, os escolhidos de Deus ao vê-la, sendo materializada, estarão vendo o quê? Estarão vendo a Jesus Cristo revelado, o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e de Elias. Na mensagem, a advertência depois do juízo, aqui é uma partezinha, na página 7. Vamos ver, diz, a pessoa tem que conhecer Deus e sua natureza antes de poder entender sua palavra. Ele mesmo tem a chave dessa palavra. Ele é o único que pode manejá-la e abri-la. Ele é quem tem que revelá-la. E agora vemos que sua natureza era aqui de sempre advertir o homem antes do juízo. Advertir uma nação antes do juízo, é assim. E advertir também a cada pessoa como indivíduo do juízo que receberia no tempo em que está vivendo se não recebe o cumprimento das promessas correspondentes ao tempo em que lhe correspondeu viver. Agora continua dizendo, os que virem a materialização, o cumprimento dessa promessa, estarão vendo Jesus Cristo revelado nesses dias finais, revelado em carne humana, vindo em seu reino, vindo com seus anjos, Moisés e Elias. Esses ministérios, porque esses ministérios são para trazer bênção e juízo também. Bênção para os que receberão bênção e juízo para os que receberão os juízos divinos neste tempo final. Na mensagem, a segunda vinda do Senhor, na página 6, vejam, aí nos diz o reverendo William Branham, e agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador, que ele tenha percebido alguma vez, porque o tempo do juízo final está perto. Aí ele escreve juízo à esquerda, e é o tempo mais abençoado para o crente, porque sua redenção está à mão. Há dois e tudo isso ocorre na meia hora de silêncio. Há duas facções na terra essa noite, o crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem receber e um que o Senhor vem condenar. Em sua vinda, abençoará um e amaldiçoará o outro.
em sua escribe aparição. aparición, E ele escreve Venida. aparição, vinda. y al frente en un E escrito, na frente, no escrito, él escribe allí, ele todo escreve ali, descansa tudo descansa sobre sobre la venida a vinda, o sobre su primera ou venida sobre sua primeira vinda, después de depois su muerte en la da primera. sua morte na primeira. Vamos a ver aquí, Vamos ver aqui. todo descansa Tudo sobre descansa sobre la segunda venida. sobre a segunda Todo descansa vinda. sobre la Tudo segunda descansa venida sobre a segunda después vinda de su muerte en la depois da primera. sua morte na primeira. En su venida Em sua vinda, bendecirá a unos abençoará uns maldecirá e a otros. amaldiçoará outros. Agora sigue diciendo nuestro Agora hermano William continua dizendo nosso Porque irmão os William aqui. profetas são el Porque juízo os divino. profetas são juízo Por isso divino. viene com seus Por pés isso como vem llama com de seus fuego, pés como chama de viene fogo, com seus vem pies com como seus pies pés de bronce, como pés porque de bronze, representam el juízo porque divino. representa o Viene juízo para divino. aplastar, Vem para como o esmagar, ministério de Moisés com o e ministério de Elias, Moisés para e Elias, aplastar e destruir para o reino esmagar dos e gentios. destruir o reino dos Livro das gentios. Edades nos habla Livro algo das de Eras los nos pies fala de algo bronce. dos pés de bronze. No sé si está en Não sei se está no el libro rojo, livro vermelho. aquí en este Aqui azul, neste vamos a ver azul, aquí, vamos ver aqui, nos habla de los pies de nos bronce. fala dos pés de bronze. Hay un lugar donde él escribe Tem um lugar onde ele escreve pies de bronce pés de bronze y escribe Moisés y Elías. e escreve Moisés e Elias. Y consigues el de las edades, pero el de E la, consigo vamos a das ver el eras, de mas o vamos ver o de citações. en la 9A, vamos a ver la 9A, Na 9A, vamos ver a 9A, párrafo 88, parágrafo 88. 9A, párrafo 88. 9A, parágrafo 88. Es de las É o das eras, vê? Sim, esse é um extrato das eras, da visão de Pátimos. Aí João olhou e viu ele em pé com pés de bronze. E ele escreve Moisés e Elias, pois isso mesmo no livro das eras está. Aí João olhou e viu a ele em pé com pés de bronze. E ele escreve Moisés e Elias, ou seja, com o Espírito Santo, operando esse ministério de Moisés e Elias nesse instrumento. Aí está o juízo divino também. E aí escreve à esquerda o juízo, porque ele vem para abençoar uns e amaldiçoar outros. Olhos como chamas de fogo percorrendo através da terra. Daniel o viu 700 anos antes disso, na mesma posição, o mesmo tipo, o mesmo homem em pé ali, o ancião de dias e como filho do homem, que se reuniu com ele e todo o juízo foi encomendado a ele, em pé no juízo do trono branco. E ele escreve o juízo, em cima ele escreve, Daniel e João viram o mesmo. Agora, já depois conseguimos o do livro das eras, onde está essa partezinha, é na mensagem A Visão de Pátimos, onde nos fala disto. Vejam na página 57 do livro das eras, editado, diz, e então continua relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 ao 17, o coração duro e impenitente será julgado, as obras de cada um serão julgadas, os motivos serão julgados. Não haverá acepção de pessoas com Deus.
Mas tudo será julgado por essa palavra, e ninguém escapará. Ou seja, não é porque que digam que creem na mensagem do irmão Branham ou na mensagem do irmão William, ou creem no que Deus realizou, são salvos das coisas que falarem contra o sétimo selo neste tempo final, e do que blasfemarem e falarem contra o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e falarem contra o ministério sob carpa. Tudo será julgado por essa palavra e ninguém escapará. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram, vê? Que todos escutam. Ou seja, por isso na página 359 dos selos, 59 é que nos fala: estiverem em cultos como este, vamos verificar se é essa página, ou 369, estiverem em cultos como este. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Vem? E aqui ele nos diz: aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram. Vem, porque eles escutam neste tempo final. Recordem, tudo isto está se realizando neste tempo, ou seja, na materialização, no cumprimento dessas profecias. Hoje, as estamos vendo sendo cumpridas. Depois se verá o que vão receber aqueles, os que creram e receberam o verbo, a palavra, a vinda do Senhor com seus anjos, pois receberão a transformação rápido. E os que não, pois aí já vemos o que vão receber. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, mas não viram, serão julgados. E aí escreve à direita, trono de juízo, um pouquinho mais acima, trono de juízo, e escreve aí tudo, todos julgados pela palavra. Todo segredo sairá à luz e será publicado desde os telhados aos quatro ventos. Então sim entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. Agora, veja o que continua dizendo aqui. Porque os profetas são juízos divinos, por isso vêm com seus pés como chamas de fogo, vêm com seus pés como de bronze, vêm com seus pés como pé de bronze, porque representa o juízo divino, vem para esmagar, com o ministério de Moisés e Elias, para esmagar e destruir o reino dos gentios. Ele nos diz na página 92 do livro dos selos, diz aí, terminando, a mensagem à brecha, ele diz: Senhor Jesus, a hora está muito avançada, talvez pode ser muito mais tarde do que estamos pensando. E estamos contentes ao ver essa hora chegando. É a hora mais gloriosa que o mundo conheceu. E isso é para o crente. Mas para aquele que rejeita é o tempo mais triste, porque é impossível tirar letras do alfabeto para formar as palavras, para expressar a calamidade e o pranto que os espera mais adiante. Nem há em nosso alfabeto como formar as palavras para expressar as bênçãos que estão no porvir para o crente, vem? E aí ele escreve: a hora mais gloriosa para o crente, a hora mais triste para aquele que rejeita. Agora continua dizendo nosso irmão William: tudo isso será quando virmos Jesus Cristo revelado. E estamos nesse tempo em que, em algum lugar, ele tem que cumprir ou estar cumprindo essas promessas. Todas as religiões querem ver a Deus. Todas as religiões dizem aos seus fiéis: temos que buscar a Deus. O cristianismo, com todas as seitas religiosas que tem, diz:
temos que buscar Jesus Cristo e diz, estamos esperando a vinda de Jesus Cristo e diz, busquemos de a Jesus Cristo. E eu digo nessa ocasião, busquemos Jesus Cristo conforme suas promessas. Busquemos Jesus Cristo revelado conforme a como Ele prometeu para esses dias finais. E o que todas as pessoas desejaram, porque todos buscam a Deus, todos oram a Jesus Cristo e todos esperam escutar a voz de Jesus Cristo. E quem não? Neste tempo final, Jesus Cristo estará revelado e o encontraremos e escutaremos. E todos seremos ensinados de e por meio de Jesus Cristo e por meio... Vamos ver. E todos seremos ensinados de e por Jesus Cristo na revelação de Jesus Cristo. E estaremos todos em pé diante do Filho do Homem. Como está prometido, estaremos em pé diante do Filho do Homem para serem ensinados. Agora recordem no livro de citações onde ele escreveu o ensinamento sobre carpa. Onde é que seriam ensinados os escolhidos de Deus? Desde o ministério sobre carpa. No ministério sobre carpa, ou seja, desde o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, desde esse instrumento. Para escutar sua voz, para serem recolhidos conforme sua promessa com a grande voz de trombeta, que juntará todos os eleitos com a trombeta final, que ele soará, para depois trazer os mortos em Cristo na ressurreição. Tudo isso, vejam aí, há período de tempo onde ocorrem certos eventos, porque para trazer os mortos na ressurreição, Apocalipse 11 tem que se cumprir, mas é depois de realizar essa obra que estará realizando e está realizando os ministérios de Moisés e Elias. E somente é um passeiozinho. 3 dias e meio. Nenhum mensageiro cumpriu essa promessa porque não regressou 3 dias e meio depois que partiu. Consequentemente, ficam todos eliminados para cumprir essas profecias. Tem que ser um instrumento que seja vivo no meio da igreja depois de realizar a obra de reclamação, dar a fé de rapto aos seus escolhidos e cumprir as profecias correspondentes à visão da carpa. E depois disso, então, se realizar tudo o que é mostrado ali em Apocalipse capítulo 11. Estaremos vendo e escutando todas essas coisas quando encontrarmos Jesus Cristo revelado. Enquanto isso, não vamos ver até que vejamos tudo isso sendo materializado, então estaremos vendo Jesus Cristo revelado. Porque vejam que ele falou que enquanto a meia hora de silêncio estiver em ação, e ele em 2009 disse que ainda não estava em ação, consequentemente, já daí para baixo não estava o tempo da obra de reclamação sendo realizada, e daí para cima, em 2015 também, chegou a falar algo aí, a mostrar que ainda a meia hora não tinha começado. Porque se estava vivendo na dispensação da graça, e na dispensação da graça, ele está como cordeiro, e na dispensação do reino está como leão. Estaremos vendo e escutando todas essas coisas quando encontrarmos Jesus Cristo revelado. E quando o encontraremos com sua nova e sua permanente vestimenta, onde ele colocará não somente seu nome, mas que colocará o que ele disse que colocaria. Bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Ou seja, que será o último mensageiro que estiver dando alimento a tempo aos seus escolhidos. E o irmão Branham já se foi, que é o último mais próximo, e o mais próximo, o doutor William Souto Santiago, se foi. Pois nenhum deles foi o servo fiel e prudente, ao qual quando o seu Senhor vier o encontrar fazendo assim, porque eles já terminaram seus dias neste planeta Terra. Tem que estar no meio da sua igreja, um ministério onde Deus estaria realizando essa promessa e estaria dando alimento a tempo aos seus filhos, aos seus escolhidos, e assim ele cumpriria nesse instrumento, essa escritura, esta bem-aventurança. E continua dizendo, e isso significa tanto para esse no qual estará Jesus Cristo revelado, que talvez ele necessitará bastante tempo de meditação, bastante tempo de estudo e bastante tempo de conversa.
de Jesus Cristo com ele, para que lhe explique o que significa sobre todos os seus bens o colocará. Por isso, é um tempo onde, além do instrumento, os filhos e filhas de Deus também têm que tomar seu tempo para estudar e ter essa conversa com o Espírito Santo com Deus, para que ele continue revelando a bênção tão grande, que tem tanto o instrumento como os escolhidos de Deus. Assim como o Pai colocou sobre todos os seus bens a pessoa na qual ele se manifestou 2000 anos atrás em carne humana, Jesus Cristo não sabe fazer outra coisa a não ser o que vê o Pai fazer. Portanto, Jesus Cristo fará todos os seus negócios velado em carne humana, fará todos os seus negócios vestido da vestimenta que leve seu nome, a vestimenta que ele utilizará nos dias finais, onde estará Jesus Cristo revelado, com o seu nome novo e eterno. Esse será o vice-rei. Disso na mensagem de hoje estaremos vendo algo aí que o nosso irmão William nos falou. Agora vejam, continua dizendo, e será como foi milhares de anos atrás. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas que aquele que me enviou me mostra as obras que eu devo fazer e as coisas que eu devo falar. Assim será o trato entre o enviado e quem o envia. E isso será Jesus Cristo revelado. Simples, mas essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, vimos, assim, nesta pequena conversa, toda a bênção tão grande que tem, esse instrumento e também o povo de Deus, escolhidos de Deus, neste tempo final. Assim será o trato entre o enviado e quem o envia. Podemos colocar por aí esse tema do enviado do Senhor, ou enviado. 2 pontos. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que é? É o 7º selo. O 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é o enviado. Assim que por aí podemos usar algum tema para essa pequena conversa. O enviado é o cumprimento do 7º selo. O Filho do Homem com seus anjos. O enviado é o cumprimento do 7º selo. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. O tema nada mais é uma mensagem. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder compartilhar estes momentos de companheirismo sob essa pequena conversa nessa ocasião de hoje, domingo, 2 de fevereiro deste ano 2025. Que Deus nos fale diretamente às nossas almas e aos nossos corações no estudo bíblico de hoje e também na mensagem que estaremos vendo e escutando. E bom apetite aos que vão agora tomar café da manhã. E aqui também já, bom apetite. Que Deus abençoe e guarde a todos.